aqui, nesse lugar que fala tanto pra gente, né? E é um empenho, é um esforço. Vocês imaginam o que é o esforço para ter a família reunida, essa ousadia de ter gente de tudo quanto é idade, não é? E todas as condições, todo mundo sentado nesse ambiente. Para a gente discernir de tudo essa questão da integridade da família, né? Às vezes a gente não percebe a família como sendo uma só pessoa, não é? E a família é uma pessoa só, nas suas várias fases. E às vezes a gente tem a tendência de mutilar isso, né? Mutilar a integridade familiar, porque a gente não entende a pessoa nos seus vários momentos. E sem perceber, muitas vezes num ambiente até religioso, a gente fragmenta a pessoa, achando que só é possível aprender com a pessoa fragmentada e não com a pessoa junto. Não é verdade? Então, às vezes a gente fala, tem que aí você separa a nossa parte infantil da nossa parte jovem, da nossa parte adulta, da nossa parte velha. E a gente não percebe que então a nossa vida também vai ficando fragmentada, sendo que um acrescenta conhecimento ao outro. A convivência apresenta desafios da pessoa. Amém? A pessoa inteira. Então a gente quer trabalhar isso e entender isso também nos vários momentos da nossa vida. Eu queria, quem puder aí, quiser abrir, né, ou então você só ouve aí, há um texto que Jesus apresenta de maneira muito pedagógica, que é a parábola do semeador. Então, tem gente que não percebe que Jesus está falando o que pode acontecer nos vários momentos da nossa vida. Eu queria que pela primeira vez você ouvisse a parábola do semeador como sendo uma pessoa num determinado momento da vida dela. Ou seja, pela primeira vez eu quero compartilhar com você essa questão da integridade, o que pode representar a integridade desse encontro. E muitas pessoas já ouviram a parábola do semeador, não é? E às vezes você não ouviu a parábola do semeador como o que pode acometer a nossa vida, ou que tipo de desafio a gente enfrenta dependendo do momento que a gente está vivendo. Amém? Ou seja, é um problema comum de todos, se eu entender o que é o nosso desafio aqui. E aí tudo aqui faz parte. Você não se assombre se tiver alguém aqui com sono, ou distraído, ou cansado. O cara que estiver do seu lado com sono é você com sono, entendeu? E você é a parte dele prestando atenção. Então, se ele dormir, você presta atenção, porque você é a parte dele prestando atenção para você poder falar com ele amanhã, a hora que ele acordar, porque é você acordando amanhã. Glória a Deus? Quem entendeu o que eu estou falando? Amém? Então você fala, não, o fulano está dormindo. Não distrai com ele dormir, não. Presta atenção, porque você é a parte dele acordada, tá bom? Amém? Glória a Deus? Aleluia. Porque é interessante, você pensou, a gente pensar assim, que nós somos o corpo. A Bíblia diz que quando a gente não discerne o corpo, cada um pega a sua parte. Glória a Deus. Então eu não posso pegar a minha parte, eu tenho que entender a construção da pessoa. Então, eu sei que é um desafio, fica parecendo meio parabólico, mas eu vou aproveitar meu mestre Jesus para falar uma coisa para vocês. O nosso mestre Jesus diz assim, outra vez começou, Marcos capítulo 4, outra vez começou a ensinar junto ao mar. Eu vou parafrasear. Outra vez começou a ensinar junto ao rio Araguaia. Ajuntando-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, olha, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu junto aos pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30
outro 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse: a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Então, amado, amém? Não é a primeira vez que alguém, ouvindo a palavra de Deus, fala assim: não estou entendendo nada. Amém? Porque não é para entender. Você vai ver que não é para entender. E ele diz assim, ó, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse: não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderão todas as parábolas? O que semeia a palavra, o que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem essa palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre predegrais e ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem essa palavra entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Gente, é o seguinte: muitas pessoas estão gastando a vida querendo entender e não conhecer. O evangelho não é para ser entendido. O evangelho é para ser vivido. Se você vive o evangelho, você vai entendê-lo. Se você tentar entendê-lo, você nunca vai vivê-lo. Então, para de tentar entender e viva aquilo que Deus está ensinando a gente a viver. E em vivendo, a gente vai entender. Mas tentando entender, muitas pessoas nunca vão conseguir viver. Por isso, Jesus nos deu referência de vida. Nós estamos aqui para ver a vida e vivê-la, na perspectiva do Evangelho. E Deus cercou a nossa vida de exemplos. Deus colocou na nossa vida figuras, só que as pessoas muitas vezes não estão atentas à forma como Deus quer se dar a conhecer. Porque elas separaram isso da vida delas. Então as pessoas estão vivendo as suas vidas de formas separadas. Elas vivem as demandas da sua carne, que são as suas necessidades. Elas vivem a demanda do seu intelecto, que são as suas preocupações. E depois querem resolver tudo isso com uma agenda religiosa, espiritual. Então muita gente, por causa da necessidade da carne, desenvolveu metodologias da alma. Então a pessoa, pressionada pelas suas carências, ela desenvolve suas competências. E aí a espiritualidade fica por fim. Aí quando as suas competências não conseguem lidar com as suas carências, elas vão tentar uma resposta religiosa, achando que isso é espiritual. E não é nada disso. Nós somos um todo. Então, se eu não perceber a vida de forma espiritual, as minhas competências nunca vão resolver minhas carências. Porque minhas carências não são para serem resolvidas com as minhas competências. As minhas carências são para me devolver o senso de sensibilidade e percepção, para que nesse ambiente das limitações eu consiga viver a vida como quem quer aprender, e não como quem quer ter o poder de controlar e se estabelecer. Então muitas vezes eu estou lá tentando controlar, estou tentando dominar para me livrar das carências. E na verdade, muitas vezes elas nunca vão deixar de existir, porque são as carências que nos oportunizam o aprendizado, para que eu seja inteiro. Então eu quero te desafiar, nesses dias que você vai estar aqui, a entrar naquilo que Deus já preparou. E por isso esse texto, para que você seja inteiro. E esse texto apresenta uma coisa para nós muito interessante. Ele diz o seguinte: há 4 tipos de pessoas.
ou 4 níveis de entendimento de uma pessoa. Existe um nível mais infantil. O que é um nível bem infantil? O nível infantil é aquela pessoa que se distrai com qualquer coisa. Ele se distrai facilmente. Então, ele muda de um pensamento para o outro muito rapidamente. Qualquer coisa tira a atenção dele. Então, isso é próprio de uma criança. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo a vida de uma forma o quê? Infantilizada. Deus quer dar conhecimento, mas elas se distraem na perspectiva daquilo que não lhes interessa, não chama a atenção delas imediatamente. São os distraídos. Então, o que é a característica de uma criança? A distração. Tanto é que muitas vezes, quando uma criança está lá assim meio agitada, se arruma alguma coisa para ela, o que é? Se distrair. E não está errado. Não está errado um desenho, uma atividade, uma brincadeira, ainda que pedagógica, aquilo vai ter um curto espaço de duração. Então, muitas pessoas hoje estão vivendo a vida como quem quer passar de uma distração para outra. Então, naquilo que ele não entende, ele não se dedica também a entender ou conhecer ou aprofundar. E aí, facilmente, ele passa de uma coisa para outra. Então, você vai ficar aqui 2 dias e meio, a contar de agora, e você pode muito bem ficar esse tempo todo aqui como alguém o quê? Distraído. E aqui não falta elementos para quê? Distração. Para distração. Então você pode estar aqui como quem está num playground. E aí, com todo respeito, o seu nível de aproveitamento vai ser como de uma criança. Você vai registrar lembranças, você vai viver emoções legais, você vai passar por aquilo, vai viver, vai ser cuidado, mas nada vai passar do quê? De um momento de distração e que você facilmente pode perder isso. Porque você não se aprofundou. Você não quis trabalhar isso de forma inteira. Você só se interessou por aquilo que fazia algum sentido ou chamava a sua atenção. Depois tem um outro nível de pessoa. É um outro momento da nossa vida. Isso tanto pode representar um tipo de pessoa, como pode representar um outro momento da nossa vida. E aí, num outro momento da nossa vida, eu já não sou mais uma criança. É geralmente o momento do jovem. E o jovem é o que caracteriza o entusiasmo, a empolgação, as emoções. Então, se a criança é caracterizada pela facilidade da distração, a juventude é caracterizada pela facilidade com que a gente se emociona. Aquilo que são os seus sentidos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é verdade? Então, os sentidos falam mais do que qualquer coisa. Quando a pessoa fala, eu estou te amando, é porque ela está gostando muito. E na mesma velocidade que ela gosta, ela odeia. Amém? Então, isso está errado? Não. Num determinado momento da nossa vida, isso não está errado. Se você entender isso como uma pessoa, nós estamos num processo de construção da pessoa. Agora, você precisa avaliar em que momento da sua vida você está. E se você quer ficar nele. Porque às vezes, assim como muita gente não saiu da sua fase infantil, tem muita gente também que não saiu da sua condição jovem, inexperiente, passional, emotiva. Isso, num determinado momento da sua vida, faz sentido. Mas por toda a vida, não faz sentido. Não faz sentido você continuar sendo uma pessoa que se deixa guiar pelo quê? Pelas emoções. Então você veio aqui fazer o quê? Você veio buscar uma distração? Então você está infantilizado. Então é melhor você ficar com as crianças. Você que veio aqui buscar fortes emoções? Então também tem ambiente para isso. Fica com quem está buscando fortes emoções. E ninguém vai te recriminar, não. Talvez tenham pessoas aqui que o encontro aqui vai representar para ele o quê? Fortes emoções. Talvez ele vai sair daqui achando que encontrou o grande amor da vida dele. Ou vai ver o grande amor da vida dele rabiscando um olho para uma pessoa que falou, eu acho que ele está com as coisas erradas na cabeça. É normal. Jesus está dizendo, olha,
Existem momentos que está todo mundo recebendo a mesma coisa. Todo mundo vai receber a mesma coisa. Deus preparou o mesmo para todo mundo. Mas dentro do mesmo ambiente vai ter gente que vai olhar isso e vai se distrair. E a sua vivência com isso vai ser uma fração de segundos. Ou alguém que vai olhar para isso e vai falar: ai, estou até arrepiado, um calor, estou emocionado. Vai acontecer. Olha, tem gente que vai evoluir um pouco mais. E aí isso vai acontecer na vida, vai acontecer aqui, vai acontecer em qualquer lugar. E aí quem evolui um pouco mais, passa para aquela fase que geralmente caracteriza as pessoas que começam a assumir responsabilidades na vida. É quando você ultrapassa a sua fase de juventude e termina uma faculdade, assume um casamento, abre um negócio, muda de cidade. E aí, tá vendo? Tá tudo certo. Só que agora vem a parte mais difícil da nossa vida. Porque agora você não é mais uma pessoa distraída, você não é mais uma pessoa emotiva, você é uma pessoa ocupada. E aí o tempo está contando na vida. E aí eu quero dizer uma coisa. O que mais pode impedir todo mundo aqui, nesse grau de proporcionalidade, se você pensar isso como uma pessoa, como uma característica de todas as pessoas, você pensa essa parábola da forma que você quiser. Isso pode ser um grupo de pessoas, isso pode ser a característica da mesma pessoa, isso pode ser o momento que cada pessoa está vivendo, porque às vezes você está vivendo um momento infantilizado, que qualquer coisa te distrai. Você está vivendo um momento passional, emotivo, que suas emoções é que determinam o seu grau de compromisso. Ou você pode estar vivendo um momento que você está o quê? Ocupado com muita coisa. Isso pode ser... E aí, isso pode ser a barraca que você montou. O celular que você trouxe. É nesse lugar que a maioria das pessoas perdem a sua oportunidade de aprender. É quando você está quase lá. Você, no seu casamento, viveu sua fase infantil. Foi ali pouco antes de casar, que alguma coisa podia o quê? Te distrair. Depois você viveu sua fase passional. As emoções que contavam. Depois vieram as obrigações do seu casamento. Filho, trabalho, casa cresceu. Aí você ficou o quê? Ocupado. É nessa hora que a gente começa a ser sufocado. É nessa hora que os processos começam a ser impedidos. Você está quase lá. Você germinou. Você cresceu. As coisas começaram a acontecer. Mas as preocupações, os pensamentos, as ideias, você já não é mais uma pessoa distraída. Você não é mais uma pessoa emotiva. Sabe o que você é agora? Uma pessoa ocupada. E talvez esse seja o momento mais desafiador. Você às vezes vai estar aqui, mas com várias outras coisas na sua cabeça. O que você deixou para trás, o que você devia ter feito, o que o outro está fazendo, o que podia ser feito agora. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? E aí, pequenas coisas podem confundir nosso entendimento. A palavra de Deus diz que um homem com a sua mente dividida não prospera. Hoje eu fui pescar com um amigo. Depois ele insistiu muito comigo para me pescar com ele. E eu fiquei observando ele pescar. Eu aprendi uma grande lição. Eu acho que fazia muito tempo que eu não via uma pessoa pegar tanto peixe em tão pouco tempo aqui no Araguaia. Estou sendo muito honesto com vocês. E esse não é o meu testemunho, não. É o testemunho do barqueiro que está pescando com ele tem 2 dias. O barqueiro virou para mim e falou assim: Paulo Júnior, esse menino aí é diferenciado. Se a gente fosse levar
todo o peixe que ele pegou, enchia metade de um freezer. Não é verdade? Ele deve ter jogado fora, assim, jogado não, devolvido para a água, mais de 20 peixes. Só de dourada passou de 15. Em 2 dias. Nós saímos 4 para pescar. Primeiro lance, ele pegou uma dourada de 2 quilos, na minha cara, assim, pá. Depois, na hora que eu achei que já estava assim acelerado, passou 15 minutos, ele pegou mais uma de 1,5 kg. Eu falei assim, eu preciso aprender um negócio aqui. Tem acontecendo alguma coisa e eu não quero ser uma pessoa distraída. Aí eu entendi. Falei com os pais dele. Esse menino recebeu um dom de fé. Porque a Bíblia diz que Deus deu dom de fé. Sabe o que é um dom de fé? Nós 4 saímos para pescar, 3 pensavam na possibilidade de pegar. Ele tinha certeza que ia pegar. Eu sentei lá na mesma canoa, pensando que seria bom pegar. Que eu gostaria de pegar. Pedindo para pegar. Imaginando que podia pegar. Mas ele não. Hora nenhuma ele quis pegar. Ele pensou que podia. Eu fiquei observando. O tempo todo. Ele tinha certeza que ia pegar. Então, naquele momento, eu senti que eu era o preocupado. E ele era o completo. Tinha um outro conosco, que era mais ou menos distraído. E tinha um outro, que era empolgado. O distraído era o canoeiro, com todo respeito, porque ele estava lá. Eu não tinha responsabilidade nenhuma, a não ser de chegar a gente lá. E aí eu falei, o trem de um, o trem do outro e tal. O outro estava empolgado de vento e falou assim, eu acho que vai dar para pegar também. Mas logo na primeira ele esfriou, falou assim, tem condição não, hein? Ele já pegou 2 aqui, não pegou nenhum. Tá vendo aí? A tribulação já desanima a pessoa. E eu me envolvi com o problema do piloteiro, sentei lá e fiquei tentando resolver o problema dele, não, tá até empenhado. Aí, tá vendo? Eu já não estava focando na pescaria, porque agora eu estava ocupado com outra coisa. Como é que você está colocado aqui agora? Como alguém que pode ser distraído com qualquer situação? Como alguém que está buscando uma emoção que justifique você estar aqui? Ou como alguém que sentou aqui com várias outras coisas na cabeça? Ou alguém que está aqui com a certeza de completar um processo? E eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, o peixe estava lá. Para todo mundo. O rio era o mesmo. As iscas eram as mesmas. Amém? Só que muitas vezes eu não estou me colocando no lugar onde Deus já preparou aquilo que Ele quer me entregar. Porque eu estou querendo trazer Deus para o lugar que eu preparei para Ele me atender. Eu estou querendo que Deus me tolere na minha distração. Eu estou querendo que Deus me sensibilize nas minhas emoções. Ou que Deus faça sentido nas minhas preocupações. Sendo que Deus está esperando a gente completar o processo. Está tudo pronto. Aleluia. Para quem completar o processo. Aleluia. Está tudo pronto. Para quem completar o processo. Aquilo que Deus pode te oferecer estava preparado desde a eternidade. Aquilo que nós podemos viver de plenitude está preparado desde a eternidade. Só que você pode sentar aqui como uma criança e se distrair e você fala, não, o retiro lá não foi daquelas coisas não.
Porque você pode ter achado que Deus não fez. Muitos falam, foi até bom, mas teve um negócio lá que... Ou então, você pode falar assim, mas eu tinha umas coisas mais graves para cuidar e não era tudo aquilo que eu precisava. Sendo que, na verdade, sempre esteve preparado. O todo de Deus já foi entregue. Aleluia. E às vezes a gente está esperando que Deus ainda entregue, sendo que o todo dele já foi entregue. O fruto do processo está nos esperando. Aquilo que você tanto almeja na sua vida está te aguardando. Mas você pode se comportar como uma criança e ser distraído. Você pode se comportar como um jovem entusiasmado e se aborrecer. Ou você pode se comportar como uma pessoa ocupada e ser sufocado. Ou você pode ser alguém que completa o processo, porque você nunca duvidou daquilo que Deus se comprometeu a nos entregar. Amém? Então, em nome de Jesus, está aí. Essa é a hora. Vamos resolver até onde a gente quer ir para completar aquilo que, na verdade, Deus já preparou para nos entregar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus e agora. E conversa mesmo com o Pai. Fala assim, Deus, eu quero confessar, eu estou nesse momento. Eu estou parecendo uma criança distraída. Qualquer coisa está desviando minha atenção. Ou eu estou lidando com as coisas de forma muito passional. Eu me empolgo, mas eu não dou continuidade. Ou então eu vim para cá, mas eu trouxe comigo tudo aquilo que me ocupa e eu estou querendo que o Senhor faça isso ter sentido. Sendo que, na verdade, o Senhor me trouxe aqui para que eu seja completo, para que eu olhe para o Senhor, para que eu complete os processos, para que eu consiga alcançar e discernir aquilo que, na verdade, está me aguardando. Às vezes você está pensando que o que vai acontecer na sua vida é o que você está esperando. Sendo que, na verdade, o que vai acontecer na sua vida é aquilo que está esperando você. As promessas de Deus estão te aguardando. Não fica aqui como quem está aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Não esteja aqui como quem está aguardando as promessas de Deus. Porque Deus não quer que você seja alguém que aguarde a promessa dele como quem tem expectativa. Porque as promessas de Deus estão nos aguardando para que a gente seja pleno, a ponto de acessá-las. Você crê nisso? Então não fique esperando o que Deus vai fazer. Porque na verdade aquilo que Deus já fez está esperando que a gente se posicione. Vou repetir. Não esteja à espera do que Deus vai fazer. Porque na verdade aquilo que Deus já fez está aguardando que a gente se posicione de maneira própria para completar o processo. Às vezes você está achando que as coisas vão acontecer na sua vida porque ainda falta Deus fazer alguma coisa. E na verdade a gente não percebe que foi ficando pelo caminho. Ou pela distração, ou pelo entusiasmo, ou pela quantidade de coisas que ocupam a nossa mente. Por isso que meu companheiro hoje entrou lá e alcançou o que já estava preparado, porque ele não se distraiu. Ele não estava empolgado. Ele não estava empolgado. Também não estava ocupado com outras coisas. Ele foi lá buscar o que ele tinha certeza que estava esperando por ele. Eu quero entrar nessa dimensão de fé cada vez mais. Eu não quero estar à espera do que Deus vai fazer por mim ou pela minha casa ou pelos meus filhos. Eu quero entrar naquilo que está à minha espera, segundo o que Deus já fez. Amém? Amém? Não espere pelo que Deus vai fazer pela sua casa, pela sua empresa, pela sua vida. Mas comece a entrar. Não como quem está distraído, não como quem está empolgado, não como quem está preocupado. Entre como quem tem certeza naquilo que Deus já fez.
Seja inteiro nisso. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Pai. Pai, muito obrigado. Porque nós não temos que ficar preocupados com o nosso casamento, ficar preocupados com a nossa empresa. Nem temos que ficar empolgado. O Senhor não quer ninguém empolgado com o casamento, empolgado com a igreja, empolgado com o trabalho. É muito mais do que isso. É muito mais. É a certeza. É entrar na dimensão daquilo que o Senhor já fez. É completar. É ser inteiro. É muito mais. É muito mais. É muito além do que nos empolga. É muito além daquilo que faz sentido ou que a gente entende ou controla. É a certeza de que o Senhor já entregou em Cristo Jesus todas as coisas. Há um plano de vida. Há uma condição de vida que está à nossa espera. Enquanto nós estamos à espera de alguma coisa, a vida que o Senhor nos prometeu está à nossa espera. E muitas vezes a distração está nos tirando disso. Muitas vezes as emoções estão nos tirando disso. E outras vezes as preocupações, os afazeres estão nos tirando disso. Em nome de Cristo Jesus, que haja uma libertação aqui essa noite. E que o tempo que o Senhor nos ofereceu nesse lugar seja para encontrar aquilo que o Senhor já preparou. Amém, Pai. E que às vezes está invisível aos nossos olhos. Mas que a gente possa entrar nisso, na certeza de que seremos encontrados por aquilo que já está preparado. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Privilégio, amados, uma alegria. Fica ligado. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Não esteja à espera. Tenha certeza. Amém? Aprenda o que eu aprendi hoje. Não queira pegar o peixe. Tenha certeza que você vai pegar. Porque na verdade só pega o peixe quem tem a certeza que o peixe está à espera dele e não ele à espera do peixe. Eu aprendi essa hoje. Falei, Deus, daqui para frente eu só vou entrar numa canoa para encontrar os peixes que estão à minha espera. E nunca mais eu entro numa canoa à espera do peixe. Você acha que eu estou brincando? Foi a primeira coisa que Jesus falou para os seus discípulos. Vocês passaram a noite inteira tentando, não é? E os discípulos falaram, Senhor, a noite inteira a gente tentou pegar. Esse é o problema. Agora lança desse lado. Estava lá, esperando por eles. Amados, não esteja à espera. Vá ao encontro do que está te esperando. Aleluia. Amém. Vá ao encontro do casamento que está te esperando. Mas não esteja à espera do casamento que você gostaria. Glória a Deus. Vá ao encontro dos negócios que estão te esperando. Aleluia. Mas não peça para Deus os negócios que você espera. Glória a Deus. Quem entendeu isso aqui? Aleluia. A esperança é ir ao encontro do que está nos esperando. E não a expectativa do que a gente está à espera. Amém? Que esse seja um tempo mesmo de você ir ao encontro do que está te esperando. A vida que está nos esperando. A alegria, a plenitude está nos esperando. Amém? E aproveitando, falando de família, vamos orar por esse casal aqui, abençoar a vida deles. A Sandra e o Antônio, vem cá, pôr a mão na vida de vocês, orar por esse casal.